falar sobre transformação, e a palavra transformação aqui, ela vem do grego metanoia, ou também uma transformação como metamorfose. E qual é essa transformação? É uma transformação de dentro para fora, uma mudança profunda, completa, no interior, e não apenas superficial, ou seja, uma mudança para ser mudança, ela não pode ser apenas por fora, na capa. Então, por fora eu só consigo mudar roupa, eu só consigo mudar penteado, eu só consigo mudar o jeito do cabelo, eu só consigo mudar a forma de se vestir, mas a transformação que Cristo está propondo através daquilo que Paulo está escrevendo é uma transformação profunda, real, verdadeira, a qual o ser humano, ele muda de vida, transforma a sua vida e ele anda na contramão do mundo. Essa é a transformação verdadeira. E como que é essa transformação? É revelando o que está dentro, extraindo e vindo para fora, como está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 2. Quando Jesus ele vai sofrer uma transfiguração, e o que vai exalar ali é a sua divindade, ou seja, Pedro, João, Tiago, que vão estar ali vendo aquele momento, vão olhar Jesus na sua perfeição divina, e ele vai ver o rosto de Jesus brilhando, transformando, e essa transformação é ginomai, que significa uma mudança de estado, uma mudança de posicionamento, uma mudança de cultura, uma mudança de mente, uma mudança total. Louvado seja Deus, aleluia, oh, aleluia. Entendemos que essa mudança, ela é um processo, não é do dia para a noite, é um processo, como em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 18, vai falar que essa mudança, ela é progressiva, ela é transformando do íntimo, alma, corpo e até as nossas atitudes se tornarem perfeitas. Louvado seja Deus. Então o evangelho, irmão, o evangelho de Cristo é transformação, é mudança. Então toda a Bíblia Sagrada vai propor uma transformação. Alguns verbalizam dizendo assim, não, porque Jesus quer coração. Mentira, irmão, é mentira de Satanás. Jesus não quer coração, porque Jesus não é açougueiro. Né, irmã Suzana? Jesus não é açougueiro. Jesus não salvou só o coração. Jesus salvou o homem por completo, espírito, alma e corpo. Então é a completude do ser humano. Louvado seja Deus. O evangelho propõe transformação. Billy Graham, ele vai dizer certa vez a seguinte frase: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea, é um processo diário pelo qual você cresce para ser cada vez mais semelhante a Cristo. A transformação não é para que eu possa parecer com uma pessoa do mesmo nível que eu, mas é para que nós possamos parecer com Cristo. Daí vem a palavra cristão ou pequenos Cristo, ou seja, as nossas atitudes precisam estar coerentes ao que Cristo verbaliza, fez ou fala, as nossas falas possam estar coerentes com aquilo que Jesus nos ensinou, ou seja, tudo aquilo que nos envolve possa ser parecido com aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Por quê, irmão? Porque o evangelho é poder. Aonde o evangelho chega, tem que ter transformação. Aonde o evangelho chega,
tem que ter transformação. Se não tiver transformação, primeiro, ou o evangelho não está sendo aplicado, ou o evangelho está sendo aplicado por parte. Mas o verdadeiro e genuíno evangelho, quando ele é aplicado, ele tem que surtir uma transformação plena no ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer assim: o evangelho é poder de Deus para a salvação. Ou seja, o poder de Deus, quando entra em nós, destrói todo o mal, destrói toda idolatria, destrói toda vontade de pecar. Quando o poder de Deus entra, o pecado é neutralizado pelo poder do evangelho. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, Paulo começa a entender e verbalizar dizendo, nós precisamos ser transformados. E por que nós devemos ser transformados? A Bíblia vai dizer que o homem pecou, e depois que pecou, ele recebeu, ou ele foi, ou o melhor é recebeu uma anomalia, ou passou por uma anomalia. Ele sai do seu estado original e adentra agora em uma depravação através do pecado, tá? Então, primeiro, o que o pecado ocasionou no homem? Primeiro, uma degradação moral e social. Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Ou seja, uma degradação moral e social. Os homens agora se destroem, começam a matar uns aos outros. Uma coisa que era difícil e que hoje está latente é que a gente agora percebe que não está apenas na sociedade, mas está dentro de casa, aonde pai já mata filho e filho mata pai. Ou seja, há uma degradação moral e social, já não há o respeito entre o ser humano, já não há mais respeito no meio da sociedade. Todo mundo quer o seu bem-prazer, quer as suas vontades. Nós vemos isso na política, os governantes já governam para si mesmo, já organizam para si mesmo, tudo que organiza é para o seu auto-benefício, ou seja, é uma degradação moral. Segundo, uma degradação na mente e nos pensamentos. Quando o homem cai, automaticamente, o seu psique, a sua mente, é bombardeada. É bombardeada com pensamentos maus, com os pensamentos maléficos. Quem nunca matou alguém aqui só na base do pensamento? Quem nunca acabou com um casamento só na base do pensamento? Só quem nunca pensou em fazer besteira na base do pensamento? E o sábio Salomão, em Provérbios, vai dizer que aquilo que você pensa, você se torna. Ou seja, se eu começo a pensar coisas ruins, se eu começo a pensar pensamentos maus, se eu começo a pensar coisas destrutivas, eu vou começar a realizar isso, eu vou arquitetar isso, vou realizar isso, eu vou destruir outras pessoas e vou me autodestruir. Louvado seja Deus. Ah, Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer assim, o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, é extremamente depravado. Quem é capaz de compreendê-lo? Gênesis 6, 5 vai dizer, o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Irmão, multiplicou-se.
Romanos capítulo 1, versículo 21 vai dizer: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graça, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o coração insensato deles se obscureceu. O homem se tornou distante de Deus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: em que devemos pensar? Nas coisas do alto, nas coisas do céu. Porque se a gente começar a pensar nas coisas desse mundo, irmão, a gente não consegue viver verdadeiramente aquilo que Cristo deseja que a gente possa viver. Se a gente começar a pensar todos os pensamentos maléficos, pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clamar o sangue de Jesus e falar: Senhor Jesus, transforma a minha mente, Senhor Jesus, transforma os meus pensamentos, tira os meus pensamentos maléficos e coloca os teus pensamentos, que eu venha pensar segundo a tua vontade, segundo os teus desejos. Oh, aleluia! Terceiro nível de degradação: a vontade e a inclinação para o mal. Romanos capítulo de número 8, do versículo 1 a seguir, você vai ver uma luta entre o espírito e a carne. O que fez você vir hoje ao culto? Uma certeza eu tenho, que não foi a carne. Porque a carne não é convertida. O que te trouxe aqui nesta noite foi a necessidade que o teu espírito tem de adorar a Deus. E isso te motivou a vir hoje. Mas todos os dias nós temos uma luta entre carne e espírito. A carne quer fazer tudo que não presta, a carne quer ir para o baile, a carne quer beber cachaça, a carne quer ir para pornografia, a carne quer ir para droga, a carne quer ir para tudo que não presta. E o espírito quer Deus, o espírito quer a presença de Deus, o espírito quer adorar a Deus, o espírito quer a presença de Deus. Há uma luta constante. Há uma luta constante. Romanos 7,18 vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu ser decaído, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, mas não realizo. Eu até quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Há uma briga constante. E aí, se a gente passar aqui por uma simbologia, lembra do anjo bom e do anjo mau? Que fica sentado no ouvido dizendo assim: o anjo mau, faz isso. Bebe cachaça, vai para o baile, vai para isso, vai para aquilo. E aí o anjo bom, que aí nós chamamos diante da Bíblia, espírito, vai dizer: tu precisa de Deus, tu precisa ser transformado, tu precisa ser moldado, tu precisa viver o sobrenatural de Deus. Há uma briga interna dentro de nós. E se a gente não buscar força do Espírito Santo para converter a carne, para matar as ações da carne, nós vamos ser consumidos por todos os desejos pecaminosos. Oh, Deus! Oh, Jesus! João 3,19 vai dizer: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. O que a nossa carne ama? As trevas, irmão. É por isso que a carne precisa de uma transformação, de uma mudança. E a primeira mudança começa aqui, porque aqui governa a
Aqui governa os meus passos, a minha mente governa o que vejo, a minha mente governa aquilo que quero comer, aquilo que quero sentar, aonde eu quero ficar. A mente, é por isso que a proposta de Paulo é: transformai-vos a vossa mente, porque quando a mente for transformada, nós conseguimos vencer o pecado, nós conseguimos vencer os desejos da carne, nós conseguimos vencer todas as coisas que vêm em nossa frente. Aleluia! Oh, aleluia! E a natureza, por que precisamos de uma transformação? Porque a natureza humana é pecaminosa. Salmo 51, versículo 5. Eis que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que conheceu minha mãe. Ou seja, o que Davi está falando aqui é que ele nasceu introduzido naquilo que chamamos de semente pecaminosa. Acabou. E aí, o que essa degradação ocasiona em nós? O que ela ocasiona em nós? Se dermos ouvidos para a carne, e me permita, o que eu estou propondo aqui é uma transformação. E aí a gente precisa falar o que destrói, o que é maléfico e o que é benéfico. Primeiro, quando o homem caiu, e a carne do ser humano, ela milita sobre pecados da moralidade, ou seja, pecado sexual. Vem a impureza, libertinagem, lascívia. O que é isso? É falta de limites. Ou seja, lá no mundo é normal, mas para nós que somos cristãos não é normal. Segundo, desvio espirituais, idolatria, feitiçaria, superstição. Graças a Deus aqui não tem nenhum supersticioso. Tu não amarra uma fitinha aqui no braço, né, irmão? Eu fui passar um dia lá no resort lá, e aí tem uma ponte lá, irmão, uma ponte cheia de fita. Isso é cultura lá do lugar. E aí eu cheguei, né? A mulher já foi me dando um metro de fita. Olha aqui, tem que amarrar a fita aqui. Eu falei: ô, irmã, a minha sorte não depende dessa fita. A minha sorte depende de Cristo. Se não for Jesus na minha vida, eu estou no sal. Não é fita, não é salonguinho, como que é o nome daquele outro dos 3 pulinhos? Não é caminhar de costa, não é saltar para o lado, não. A nossa referência de transformação é Jesus de Nazaré, é Jesus. É, irmão. Idolatria, ou seja, nós não idolatramos pessoas ou imagens. Segundo, inimizade, ódio. Não é normal você sustentar uma raiva de alguém, um ódio de uma pessoa, não é normal. E pasme, às vezes eu estou conversando com pais ou com filhos e eles verbalizam que tem raiva dos pais, raiva da mãe, raiva do filho. Que ódio é esse que falamos que somos cristãos, mas sustentamos ele? O que é o ódio, o que é a raiva? É tomar um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Mas ele não morre. Quem morre é quem está tomando o veneno. A raiva não prejudica quem você está com raiva. Prejudica você. Prejudica você somente. Você perde noites de sono, não consegue se concentrar, fica perturbada, fica desorientado. Por quê? Porque nutre uma raiva dentro do coração.
E o que Paulo está propondo em Romanos é tempo de ser transformado, é tempo do sangue de Jesus te cobrir, é tempo do sangue de Jesus te renovar. Louvado seja Deus. Outra coisa, discórdias, ciúmes, inveja, dissensões, facções, ambição egoísta, vícios, bebedeiras, orgias, glutonarias, são tudo isso que deforma o caráter do ser humano, que deforma o ser humano. E isso está em volta dos desejos da carne. E a pergunta é, uma de algumas coisas mencionadas aqui, se encaixou com você? Se encaixou com você, você precisa de uma transformação o mais rápido possível. Aleluia. Esse aqui é a forma de degradação do ser humano. E o que Paulo está propondo aqui é levar ao homem ao seu estado original. Por quê? Porque parece que nós conhecemos o lado ruim da história. E aqui, quando é apresentado o estado original do homem, é para onde a Bíblia aponta, para que o homem seja transformado e volte a ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, quando o homem foi formado, ele tem a semelhança, ou tinha a semelhança. Ele tinha a imagem de Deus. E o que o pecado faz? Deforma essa imagem, desfigura essa imagem, pega o homem que é bom e transforma em um homem mau, pega um homem que é santo e transforma em um homem profano. O que o pecado faz é isso. Aí ele vai continuar. E governe sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Deus pegou a mais perfeita imagem que é a própria dele para fazer o homem, para desenvolver o homem. Ele cria, Deus cria o homem. Criou Deus o homem e a mulher. E como que era a intimidade do homem? Capítulo 3, versículo 8 do mesmo livro. O homem ouvia a voz de Deus. O homem sentia a presença de Deus. O homem via Deus face a face. E eu só consigo, neste tempo, ouvir a voz de Deus, andar com Deus, ver a face de Deus, se eu for transformado completamente. Aí ele vai dizer, o que eu relato. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Deus, todos os dias, ia na viração do dia, conversar com o homem. Andar com o homem. Você imagina o diálogo como que seria? Adão todo feliz. Senhor, tá vendo aquela bicha velha que é branco com preto, tem um chifre, faz mon? Botei o nome de vaca. E parece que vaca, eu não consigo ver outro nome se não for vaca. Tá vendo aquele bichinho listrado tudo? Tigre. E aí ele relata toda essa comunhão, ele começa a relatar tudo aquilo que faz, porque
Adão foi colocado como governo da terra. Então essa comunhão com Deus é de relacionamento profundo, de conversa. E o que Paulo está propondo é voltar esse diálogo novamente com Deus, é ter essa experiência profunda com Deus, é falar com Deus, é sentir Deus, é ouvir Deus, é caminhar com Deus, é andar com Deus. E eu só consigo isso quando eu sou transformado. Deus abomina o pecado, Deus abomina o pecado. E aí eu preciso me converter de todo o coração para poder me relacionar com Deus. A ausência do pecado. O homem tem o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, ele deseja adorar a Deus. Mas vem a ruptura. E é aqui que começa a degradação do ser humano. Quando o homem para de ouvir a voz de Deus e ouve a voz da serpente. A serpente desfigurou a palavra que foi dita. Ela trocou algumas coisas. E quando fez isso, dilubriou a mulher. E a mulher, por sua vez, entregou ao homem. E aí veio a ruptura. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aquele relacionamento que era íntimo e profundo de ouvir a voz de Deus, houve agora uma ruptura. Foram separados de Deus. O que o pecado traz para o ser humano? Ele agora é inimigo de Deus. Quando Adão peca, ele não corre mais para perto de Deus, mas ele corre para longe de Deus. O que o pecado faz conosco é nos distanciar de Deus, é nos distanciar da presença de Deus, é nos distanciar da glória, da essência, da soberania de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E que eu estou propondo através dessa ministração é tempo de viver um sobrenatural, é tempo de ser transformado, é tempo de viver realmente o verdadeiro evangelho, é tempo de ter maturidade espiritual, é tempo de desenvolver. Aleluia! Oh, Deus! O homem então fica com a sua natureza corrompida, ou seja, uma anomalia, uma degradação. E aí, Paulo inicia o que o homem precisa para ser transformado. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos para ser transformado. Primeiro, nós precisamos entender que não é o mundo que nos molda, mas é a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, 2, vai dizer, transformai-vos. E é transformação verdadeira. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. Nós andávamos segundo o percurso desse mundo, mas agora nós somos transformados. Ou seja, não é as coisas do mundo que nos orienta, que destina quem somos, mas é a palavra de Deus. Quem você está ouvindo para nortear o teu caminho? Quem você está ouvindo para nortear o teu casamento? Quem você está ouvindo para nortear a tua vida? Quem você está ouvindo para te colocar princípios? Nós precisamos estar ligados na palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, transformai-vos, muda. E essa mudança aqui precisa ser cultural. Irmãos, eu não sou adepto. Eu estava arrumando a bomba da igreja. Semana passada, aí chegou um
rapaz se intitulava evangelista, e aí ele dá o testemunho desse, juntamente com esse pastor, que aí ele chegou, ele falando, não, pessoal, para mim, eu cheguei na casa de fulano de tal, lá tinha um vinho lá, eu taquei a tagalada para dentro, não tem nada não. Falei, meu irmão, é o seguinte, se para o senhor é normal, para mim não. Deus já me tirou da cachaçada. Deus já me tirou da droga, Jesus já me tirou desse ambiente. Agora eu, depois de ser transformado, eu vou começar com essa onda dizendo, só um pouquinho, não, porque cerveja sem álcool não faz mal. Irmão, para com isso, é cultura mundana, irmão. Nós somos santos, nós somos renovados pelo poder do Espírito, nós somos morada do Espírito. Pode ser cultural para os homens lá fora, para as pessoas lá fora, mas para nós não. Para nós não. Imagina eu, pessoa, tu me pegar com cálicezinho, o que tu vai pensar? Você está entendendo? Aí eles começam, e os caras quando querem maquiar, aí eles distorcem a verdade para cobrir as suas transgressões. Mas Paulo falou para Timóteo que ele precisava tomar um pouquinho de vinho. Mas tu não é Timóteo. Pronto. Foi direcionado ao Timóteo, e era ele que estava doente com problema estomacal. Pastor, mas eu tenho problema estomacal. Irmão, vai fazer lá como é que é o nome daquela endoscopia, vai ver o que tu tem, vai tomar remédio. Não vale a pena você se entregar aos vícios. Não é cultura nossa. Não é cultura nossa ouvir bailão. Irmão, não é cultura nossa, irmão. Não é cultura, não é cultura. É mente transformada, atitudes transformadas, uma mudança. Pensou se tu me vesse dançando forró? Acabou para esse homem, dançando forró. Não, mas hoje é a modernidade. Irmão, para com isso. Essa tal de modernidade vai levar muita gente para o inferno. E olha que eu não sou santarrão. Olha que eu entendo algumas coisas. Mas tem coisa que é o cúmulo do absurdo suportar. 2 Coríntios 3,18, para mim já partir para o final. Diz assim, mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Qual a imagem? Ainda que é uma imagem distorcida, nós estamos buscando voltar à imagem de Deus. Segunda coisa que Paulo propõe no texto, a submissão da natureza. Um coração regenerado. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já que tu é nova criatura, por que tu carrega traumas do passado? Você carrega coisas do passado. Transformação de mente, coração regenerado. Tem gente que carrega. Eu tenho uns tios, irmão, e às vezes é ruim me reunir com eles, porque eles começam a trazer coisa lá do passado. E aí eles começam a trazer coisas do passado, aí no final do fritar dos ovos, dá briga. Por quê? Porque aí um vai lembrar que o outro fez outra coisa para o outro, e que o outro fez coisa para o outro, e eles querem agora se acertarem. Então eu preciso deixar as coisas velhas que passaram. Irmão, antes eu fumava, agora eu não fumo mais.
Antes eu bebia, mas agora eu não bebo mais. Antes eu me requebrava, mas agora eu não requebro mais. Antes eu usava roupa, agora eu não uso mais. Graças a Deus por isso, amém? Antes era antes, hoje eu sou uma nova criatura. Eu não posso trazer os velhos hábitos para uma vida nova. Eu não posso trazer as velhas culturas para uma vida nova. Terceira coisa, mudança de comportamento. Antes eu tinha um comportamento diferente. Eu não sei com quem que eu estava falando. E aí eu aqui dentro desses bolsos aqui falando quem eu era antes, eu era terrível. Eu era terrível. Uma vez, depois a gente corta isso aqui. Uma vez eu saí revoltado, com raiva. Eu tinha, acho que 19 anos de idade. Um cara fez uma coisa para mim e aí eu falei, eu vou matar ele. Coloquei uma faquinha de serra na cintura. Olha aí, faquinha de serra, irmã Cidália. Falei, agora eu acabo com ele, ele acaba comigo. Quando eu cheguei lá, irmão, o cara pedia assim, ó, era maior que eu, mano. Quando eu fiquei frente a frente com ele, que eu olhei, eu botei a mão na cintura assim e falei assim, vamos parar com isso, rapaz, eu não quero brincar com isso. Eu vou me embora. Ou seja, hoje eu não resolvo mais as coisas na base da peixeira, na base da briga, da violência, do xingamento. Não. Agora eu sou transformado, eu sou renovado. Eu não brigo mais, eu não discuto mais. Eu tenho agora uma vida nova em Cristo Jesus. Então eu não posso trazer os velhos hábitos para cá. Como que você resolve seus conflitos? Brigando, na pancada, xingando. Nós não podemos fazer isso, que nós somos renovados. Somos transformados pelo poder de Deus. Agora, que evangelho é esse que não produz mudança em você, irmão? Ou duas coisas, ou o evangelho não está sendo aplicado, ou você não quer mudança. O evangelho, todas as linhas da palavra de Deus é mudança. Jesus vai dizer assim, ó, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é negar as minhas vontades, os meus desejos. Eu preciso ser transformado pelo poder do evangelho. Eu preciso ser transformado por tudo isso, por tudo que é pregado, que é ensinado. Eu não posso viver as mesmas coisas do passado, as mesmas coisas que antes que eu não era cristão. E que nós possamos sair daqui refletindo nisso. Não adianta se intitular cristão. Nós recebemos uma pessoa ontem, lá na reunião dos varões, e o rapaz fala, não, eu entreguei a minha vida para Jesus, tem mais de ano, e eu estou andando, indo para a igreja e tudo, e tá, e aí ele tem mais de ano. E aí, ele falando, né, e aí a gente deixa o camarada falar mais, e, pois é, a única coisa que tem em mim só é porque eu fumo. Eu falei, não estou entendendo. Então, tu não é cristão. Que evangelho é esse que não tem poder de transformar, de tirar você desse vício? Irmãos, pastor, mas é difícil. Irmãos, eu também passei por isso. Quem já foi fumante aqui sabe tanto que é difícil largar o pito. Vem, como que é aquele, a abstinência, o desejo, mas eu propus no meu coração, no dia que eu descer as águas, eu nunca mais coloco um negócio desse na minha boca.
Eu me batizei nas águas, saí das águas. O que me deu a primeira vontade de fazer? Ou eu tenho posicionamento como cristão, eu me entrego logo nos vícios. Parece que a pessoa nunca vai viver nem o pecado e nem a santidade de Deus. Vai viver no meio termo, em cima do muro. É tempo de sair do muro, é tempo de organizar a tua vida, é tempo de organizar a tua conduta, é tempo de andar em santidade. O evangelho é transformação, porque se a gente não viver uma transformação, não vamos ouvir o soar da trombeta de Deus, não vamos morar no céu, não vamos ver a face de Jesus, vamos caminhar e não chegar em lugar nenhum. O que nós precisamos é ser transformados. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 22, eu parto para o final. Chama alguém para cantar aqui, um dos dois aqui. Vai dizer assim, quando ao tratado passado, vós despojais do velho homem. Esse velho homem aqui nos dá a tradução das coisas passadas, daquilo que passou. Aí ele vai continuar dizendo, e vos revistais do novo homem. É isso aqui, mano, é como uma roupa. Eu tiro as velhas vestes, maltrapilha, e me revisto agora das vestes de Jesus. Aleluia. Eu preciso remover as coisas passadas. Eu preciso remover as coisas velhas. Pastor, mas é difícil. Para de se esconder debaixo das desculpas. Pastor, mas que ajuda que eu tenho? Você tem o Espírito Santo de Deus para te auxiliar. Você só precisa falar para Jesus, dizer assim, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, eu já não sou mais conformado com essa forma de viver. Eu quero ser transformado. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ter o meu casamento renovado. Eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero ter a minha conduta transformada. Eu quero ser um novo homem na tua presença. Aleluia. Você precisa falar para Ele, você precisa dizer para Ele. Agora não se conforme com as velhas práticas. Se coloque de pé. Aleluia. E aí Paulo vai. E aí eu só consigo, que Paulo diz e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. Eu só consigo experimentar a boa vontade de Deus, as coisas boas de Deus, quando eu sou transformado. Quando eu tenho a minha vida mudada. Aí ele vai dizer assim, agradável, porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é viver um evangelho genuíno. Isso aqui é viver um evangelho de transformação, um evangelho de mudança. Isso aqui é viver um evangelho de transformação. É dar uma volta e dizer, eu não compactuo mais com isso, eu não vivo mais isso, agora eu sou nova criatura. Feche teus olhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em um evangelho que é poder de Deus para a transformação, um evangelho que é poder, Senhor meu Pai. Deus, então, que esse mesmo evangelho que foi pregado hoje possa ser poderoso para nos transformar, que possa ser poderoso para nos moldar, Senhor meu Pai. Entra, Senhor meu Pai, no nosso ser, Deus, muda, Senhor
Senhor, meu Pai amado, tira todo o mal, limpa a nossa mente, limpa a forma de falar, limpa os pensamentos, Senhor, meu Pai, molda o nosso caminhar, molda o nosso falar, Senhor, meu Pai, que nós possamos ser transformados pelo poder do Evangelho, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, que eles possam viver qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Senhor, nos instrui, nos ensina, porque Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és soberano, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua grandeza sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja transformado pelo poder de Deus, seja renovado pelo poder de Deus, seja transformado pelo poder de Deus.